Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar nossa exploração aqui da Terra-média no Um Anel RPG. Um mundo baseado aí na obra de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, enfim, pra gente criar nossos personagens e explorar esse universo tão fantástico. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente tá fazendo uma série de vídeos, né, trazendo pontos importantes da lore, do sistema, que sejam interessantes para que vocês tenham uma ideia geral sobre o jogo. Quem está chegando agora, é só conferir a nossa playlist exclusiva do Um Anel RPG para conseguir assistir a série desde o início e não perder nenhum detalhe. Quem está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai fechar o capítulo 4, que trata de características, né? Comentamos algumas delas no vídeo anterior, e hoje a gente vai fechar esse capítulo. Faltam ainda, salvo engano, mais 4 características, e a gente vai começar falando justamente sobre resistência e esperança. Mas antes da gente entrar propriamente aqui no capítulo, só um aviso. Quem está acompanhando a série desde o início sabe que de vez em quando a gente faz uma sessão esculacho aqui, entre aspas, para mostrar alguns aspectos técnicos do livro. Hoje, para os guerreiros que acompanharem a gente até o final, teremos a nossa segunda sessão esculacho aqui, tá? Falando de alguns pontos que eu detectei aqui durante a leitura do livro, beleza? Mas vamos seguir adiante. Então vamos lá. Resistência e esperança são características que vão representar basicamente uma reserva de energia que os personagens vão ter para dar aquele impulso adicional ali num momento dramático importante, numa situação de vida ou morte, num momento heróico, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente já chegou a comentar um pouquinho sobre essas características em vídeos anteriores e a quantidade de pontos que você vai ter é determinada durante o processo de criação de personagem, mas leva em consideração 3 fatores: a cultura heróica que você escolheu para o seu personagem e os atributos força e coração, tá? Então, misturando tudo isso aí, você vai ter a quantidade inicial de pontos de resistência e esperança. A resistência, ela vai funcionar basicamente da seguinte maneira. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. A resistência representa o vigor de um herói jogador e é levada em consideração sempre que um aventureiro é submetido a alguma forma de dano. Então aqui, basicamente, a gente tem o seguinte: a resistência, ela vai estar relacionada com um aspecto mais físico do personagem, tá? Ela tá ligada aí com a quantidade de carga que você consegue carregar e tudo mais. Então se você começa a perder pontos de resistência e se ferir durante um combate, você não vai mais ser capaz de carregar tudo que você conseguiria caso você esteja descansado e sem ferimentos, né? Então, viagens longas podem gerar pontos de fadiga, que a gente ainda deve comentar em vídeos posteriores, né? Ferimentos em combate podem afetar também a sua resistência. Agora, é importante citar que o livro coloca aqui e deixa bem claro, ser afetado, ter seus pontos de resistência afetados durante o combate por ferimento, não é a mesma coisa que você ser ferido ali para contabilizar seus pontos de vida, vamos colocar assim, tá? São características diferentes que vão ser afetadas de formas diferentes pelo seu desempenho no combate, vamos chamar assim, e vão ter consequências diferentes também. Seguindo adiante, se a gente está falando aqui que você tem uma quantidade de pontos e você pode perder esses pontos ao longo do jogo, a pergunta óbvia é como fazer para recuperá-los, né? O livro vai trazer aqui algumas possibilidades. Deixa eu só mostrar essa ilustração aqui que eu achei bem bacana também. As ilustrações do livro, de uma maneira geral, estão bem bonitas, estão bem interessantes, tá? E aqui, durante essa questão da resistência, você vai poder recuperar os pontos basicamente descansando, tá? O livro vai trazer duas opções, duas possibilidades de recuperação de pontos através do descanso. Você vai ter o descanso curto e o descanso prolongado. Como é que funciona isso? No caso do descanso curto, você recupera uma quantidade de pontos de resistência igual ao seu atributo força. Mas tem um detalhe aí. Se você estiver ferido, se você tiver passado por um combate e estiver ferido, mesmo fazendo esse descanso curto, você não recupera nada de resistência, tá? E o que seria esse descanso curto? O livro dá como parâmetro aqui uma hora de descanso. Então, se você tiver beleza, sem nenhum ferimento, você consegue recuperar alguns pontos de resistência. Se você estiver ferido, você não recupera nada. A outra possibilidade é o descanso prolongado, que o livro baliza aqui mais ou menos como se fosse uma noite de descanso, né? Um período maior, com mais tranquilidade, etc e tal. Nos casos de descanso prolongado, você consegue recuperar todos os seus pontos de resistência. E, da mesma forma, se você estiver ferido, você não vai recuperar tudo. Você vai recuperar igual aos seus pontos no atributo força. Então, só relembrando, se você estiver ferido e fizer um descanso curto, você não recupera nada. Se você estiver ferido e fizer um descanso prolongado, você consegue recuperar pelo menos um número de pontos igual ao seu atributo força. Avançando, a gente vai ter agora aqui o atributo esperança, a característica esperança, tá? Aqui, ela vai ser um pouco mais complexa que essa questão da resistência. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. A esperança é a reserva de positividade e força espiritual de um herói. Um personagem esperançoso pode continuar quando heróis fisicamente mais fortes já sucumbiram ao desespero. Ou seja, aqui é algo mais ligado com a sua força mental, vamos colocar dessa forma, né? Você tem aquela reserva ali de energia mental que vai continuar te impulsionando para frente, mesmo
conforme o livro falou aqui, quando outros personagens fisicamente mais fortes ou poderosos podem ter desistido já. É a famosa força de vontade, né? Alguma coisa nesse sentido. E aqui a esperança, ela pode ser usada, você pode gastar pontos de esperança para ganhar bônus em algumas jogadas, tá? Você pode usar para ativar efeitos de virtudes culturais que a gente vai ver em capítulos posteriores, que seriam, entre aspas, eu não li o capítulo ainda, mas uma espécie de poderes ou algum tipo de bônus, vantagem que você vai ter. Então você pode gastar pontos de esperança para ativar essas características, vamos chamar assim. E da mesma forma, você pode ter algumas ameaças, né, ao longo do jogo, sejam de poderes, né, de feitiços, de outras criaturas que podem afetar negativamente a sua esperança, tá? E se isso acontecer, você tem que começar a prestar atenção e tomar cuidado, porque se a sua quantidade de pontos de esperança ficar menor ou igual aos seus pontos de sombra, que é uma outra característica que a gente vai ver também em vídeos futuros, você vai ter aí um herói arrasado. E o que seria esse herói arrasado? Eu vou ler só um trechinho aqui. Olha lá. Quando o herói arrasado está fazendo um teste, se o resultado do dado de façanha, ou seja, o D12, mostrar o ícone do olho de Sauron, ou seja, sair o número 11 no D12, a ação falha, independentemente do resultado total obtido pelo teste. Ou seja, é uma condição que a gente já comentou também em vídeos anteriores, mas que você deve evitar a todo custo, porque ela vai tornar muito mais difícil os seus testes. Então, de olho na esperança para você não perdê-la e não chegar nessa condição de herói arrasado. Mas então, como é que eu faço para recuperar os pontos de esperança? O livro vai trazer aqui três opções para você recuperar os seus pontos de esperança. A primeira delas é gastando pontos de sociedade. A gente já comentou isso também em vídeos anteriores. É uma reserva que o grupo tem ali para gastar em alguns momentos, tá? Só que isso, para que você possa gastar um ponto de sociedade para recuperar um ponto de esperança, é preciso que o grupo todo aprove. Afinal de contas, não é uma quantidade de pontos que você tem, é uma quantidade de pontos que o grupo tem. Então o grupo precisa entender que é importante gastar um ponto dessa reserva para recuperar a esperança de um personagem específico, beleza? Outra possibilidade é quando você está ali fazendo uma pausa na aventura, ou seja, durante uma fase de sociedade, é uma oportunidade que você tem para recuperar a sua esperança, os seus pontos de esperança. E por fim, você pode recuperar descansando, né? Todos os heróis jogadores que têm 0 de esperança recuperam um único ponto assim que fazem um descanso prolongado, ou seja, você percebe que é uma característica que ela demora para ser recuperada. Então, através do descanso, uma noite de sono basicamente equivale à recuperação de um ponto de esperança. Seguindo adiante, a próxima característica que a gente vai comentar aqui são os padrões de vida, tá? A gente acho que até comentou rapidinho sobre eles em vídeos anteriores, mas aqui como é que funciona esse negócio direito? Basicamente, o padrão de vida é uma forma de simplificar questões financeiras aqui no jogo, tá? Você não vai ficar contando moedinhas aqui no Anel RPG, o seu herói jogador tem coisas muito mais importantes para se preocupar. Como é que vai funcionar aqui? Quando você está no processo de criação de personagem, a cultura heróica que você escolhe, o povo que você escolhe para o seu personagem, muitas vezes já vai te dizer qual é a sua riqueza inicial, vamos dizer assim, qual é o seu padrão de vida inicial, tá? E aqui no Senhor dos Anéis, ele vai trazer aqui no Anel RPG, ele vai trazer aqui algumas orientações do que significa esse padrão de vida, né? Então você vai ter aqui, olha, pobre, frugal, com nível de riqueza 0, né? Você vai ter aqui comum, próspero, rico, enfim, cada uma explicação mais ou menos do que isso significa em termos de jogo, e tem um valor aqui embaixo, que é o valor de tesouro inicial. É justamente isso que você vai definir durante o processo de criação de personagem. E claro, daí por diante você pode alterar esse padrão de vida, vamos colocar assim, como resultado das suas aventuras. Ele vai servir basicamente para você saber a que tipo de equipamento você pode ter acesso com tranquilidade, né? E à medida que você for encontrando tesouros ou acumulando riquezas ou alguma coisa assim, você pode alterar esse seu nível de tesouro inicial. Tudo que você for encontrando em termos de recompensa no jogo, segundo o livro coloca aqui, vai ser expresso em valor de tesouro. E aí você vai somando para ver se seu personagem consegue mudar de faixa ali, de padrão, né, de vida. Então você vai ter ali, por exemplo, só para identificar, o frugal, o tesouro inicial dele é 0, o comum é 30, o próspero é 90 e o rico 180. E você pode, claro, ultrapassar isso de acordo com as situações que apareçam na sua campanha, tá? Mas, inicialmente, você não consegue ultrapassar o valor de rico, tá? Você não pode começar com um personagem que seja mais do que rico, seja muito rico, ou seja, isso aí só no decorrer das aventuras e se você conseguir conquistar o almejado tesouro de um dragão.
E aqui, para a gente fechar o vídeo e passar para a nossa sessão esculacho, a gente vai ter aqui a última característica, que vão ser os equipamentos de guerra. Aqui é bem simples, é bem básico, tá? É aquela famosa lista de equipamentos, né? Então você vai ter aqui um pouquinho sobre as armas, né? Quais são os tipos de arma, como é que elas funcionam, quais são as descrições dela, tá? Aqui tem só um detalhe que eu queria chamar a atenção. Eu falei, salvo engano, no vídeo anterior, da questão das proficiências de combate, que se você tivesse, por exemplo, uma proficiência com arco, você saberia usar todos os tipos de arco, mas poderiam existir algumas pequenas limitações, tá? E aqui é um exemplo disso, porque o livro coloca aqui que em relação ao arco grande, por exemplo, você tem que ter uma estatura mínima para poder usar. Então, por exemplo, anões, halflings não conseguem usar arco grande, mesmo que eles tenham a proficiência em combate de arco. Tá? Então, basicamente é isso. O resto é uma descrição mesmo dos outros tipos de arma, de armadura e tal, características, sem grandes problemas aqui. Uma descrição básica aqui, sem nenhuma relação a sistema ou de como funciona. Isso provavelmente a gente vai ver no capítulo de combate. Então agora, para os guerreiros que ficaram até o final, temos a nossa segunda sessão esculacho aqui do Um Anel RPG. Só lembrando que eu tô falando aqui esculacho, né, brincadeira, mas a ideia aqui é mostrar alguns problemas técnicos do livro, né, porque foi uma coisa que a própria comunidade reclamou e começou a falar e tal, assim que o livro saiu. E a ideia aqui é, primeiro, informar, né, você que de repente está conhecendo o livro através dos vídeos aqui, mostrar para você o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, para no final das contas a gente chegar a uma conclusão se isso de fato tem um impacto muito alto em relação à qualidade do livro ou não. Claro, a gente esperaria de um livro que ele não tivesse erro nenhum ou tivesse pequenas coisas aqui e ali. A quantidade de coisas que a gente está encontrando no Um Anel RPG, ela é um pouco acima da média, pelo menos na minha experiência, tá? Agora, se o resultado final é suficiente para dizer que o livro é ruim ou não, ou está ruim ou não, a gente vai avaliar no final, tá? Aqui, eu acabei de ler até o 4º capítulo, salvo engano são 9 capítulos, então ainda tem bastante coisa pela frente, mas eu vou mostrar pra vocês mais alguns detalhezinhos, né, coisinhas que não deveriam estar no livro, mas que, enfim, acabaram passando. A primeira delas é o seguinte, aqui na página 29, palavra faltando no meio da frase, tá? Então a gente tem uma frase aqui na citação aqui de Culturas Heróicas, tá? Bilbo começou a sentir que realmente havia elementos um aventureiro ousado em si. De um aventureiro, né? Então assim, é uma coisa boba, é uma coisa pequena? É, mas a gente, justamente por isso, por ser boba e por ser pequena, não deveria ter passado aqui se o livro tivesse uma revisão mais apurada, vamos colocar dessa forma. Outra questão aqui que eu acho que é falha na revisão final do livro, é aqui na página 36, falando dos elfos, a gente tem um termo, olha, que não foi traduzido. As estatísticas derivadas continuam aqui como derived stats. Na ficha de personagem, não sei se eu cheguei já a mostrar a ficha para vocês, mas a gente tem a mesma situação, olha. A gente vai ter um termo, skills aqui, que não foi traduzido como perícia. Bobagem, besteira, mas então por que não prestar atenção, né? São coisas que me remetem a um processo de revisão final do livro que foi feito nas pressas ou não foi feito com o devido cuidado. Avançando, tem uma outra questão que eu queria mostrar aqui para vocês. Mas primeiro, em relação a esses dois que eu falei antes, a questão do inglês não traduzido, da palavra faltando, até o momento, tá? Eu encontrei só essas 3 referências que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Então, assim, são coisas pontuais que não deveriam estar no livro, mas enfim, acabaram passando. Tem uma outra situação aqui que eu já encontrei algumas passagens no livro que me remeteram a isso, tá? Eu selecionei uma aqui para mostrar para vocês, que me dá a impressão, aí já numa questão de tradução, que a tradução foi feita, mas não foi revisada também, tá? Tipo, joguei no Google e deixei do jeito que estava, né? Algumas partes do livro me levaram a ter essa impressão, e aqui também tem um trecho na página 42, que ele fala aqui dos patrulheiros do norte, que ele fala o seguinte, olha só, parecem sábios e maduros além de seus anos, falando aqui dos patrulheiros, né? Tá bem aqui. Olha só, esse tipo de construção de frase não é uma expressão que a gente usa em português, sábio e maduro além de seus anos, mas é uma expressão que se usa em inglês. É algo tipo wise beyond his years, né? Uma pessoa que é mais sábia, mais madura do que aparenta. Mas essa expressão a gente não tem o costume de usar em português. Então quando você traduz e não adapta, né? E não faz uma localização, eu acho que o termo correto é esse, não tenho certeza, se alguém souber coloca aí nos comentários, você fica com uma construção que parece meio esquisita. Então, em alguns trechos do livro, eu tenho a impressão de que algo assim aconteceu. Você jogou ali, pegou uma expressão que é de uso comum, corriqueiro em inglês, mas não adaptou para que ela se tornasse algo mais próximo do que a gente fala aqui em português. Estou só trazendo aqui para que vocês possam, junto comigo, avaliar aí a condição do livro, a qualidade técnica do livro, tá? Até agora, o sistema eu tô achando legal, a parte da Free League, vamos colocar assim,
tá beleza, tá tranquilo. Agora, eu acho que realmente o livro em português, a tradução, a forma como ele foi lançado aqui, tem alguns problemas. Então, vira e mexe, eu vou voltar aqui para trazer essas situações e no final a gente decide o veredito do livro, né? Se isso torna ele um livro ruim ou um livro que, tá, tem problemas, mas dá para passar. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí seus comentários, o que vocês acharam, né? Tanto da sessão esculacho quanto do que a gente comentou aqui, em termos de regra. E a gente se encontra na próxima resenha.